Enquanto você defender o eu, continuará implorando por paz que só existe depois da sua dissolução. Despertar espiritual absoluto é morrer antes de morrer, é ver o seu eu desmoronar agora, e se isso te assusta, é porque você ainda está agarrado à mentira que chama de identidade. Você sente esse peso no peito, essa sensação de estar vivendo pela metade, preso numa voz interna que nunca se cala, e quanto mais você tenta melhorar, mais essa voz cresce, porque o ego não quer ser curado, ele quer sobreviver. Rumi, o coração vivo do sufismo, não ensinou conforto, ele apontou para o fogo que queima. O falso eu e continuar vivendo como está tem um custo brutal, ansiedade constante, necessidade de aprovação, medo de perder, medo de não ser nada. Mas existe um único mecanismo real que ele revela: Fana, a extinção do eu ilusório. Não como teoria, mas como experiência direta de dissolução, e se você tiver coragem de atravessar isso comigo até o final, você vai sentir o início do fim desse eu que te aprisiona. Você não sofre por causa do mundo, você sofre porque defende uma imagem frágil de si mesmo o tempo inteiro. Esse eu que você protege, explica, justifica e exibe é o centro da sua dor. Ele quer ser reconhecido, quer ser especial, quer ter razão, e quando não consegue, ele sangra por dentro. O sufismo chama esse centro falso de nafs, o ego inferior, a parte que se acredita separada de Deus. Rumi não tratou o nafs como um detalhe psicológico, ele tratou como o grande véu que cobre a visão do real. E Fana significa exatamente isso, a dissolução desse falso centro. Não é destruir o corpo, não é apagar a mente, é apagar a ilusão de ser um eu separado. É aqui que começa o confronto. Você está disposto a deixar de ser o personagem que construiu? Olhe para a sua vida com honestidade brutal. Quantas decisões você toma para manter uma imagem? Quantas palavras você engole para não parecer fraco? Quantas vezes você reage com raiva porque alguém tocou na sua identidade? Isso é o ego lutando pela própria sobrevivência. E quanto mais você tenta evoluir sem tocar nisso, mais ele se fortalece espiritualmente disfarçado. Rumi foi claro em sua poesia. Antes de encontrar o amado, você precisa desaparecer. Desaparecer não é sumir do mundo, é sumir como centro. É parar de viver como dono da própria existência e reconhecer que tudo é expressão do um. O que dói não é a vida. O que dói é a resistência do ego à dissolução. Fana é como entrar num fogo que não queima o corpo, mas queima a mentira. Imagine um espelho coberto de poeira há anos. Você tenta se ver, mas só enxerga distorções. O ego é essa poeira. A extinção do eu é a limpeza radical. E essa limpeza dói porque você se confundiu com a sujeira. Quando alguém critica você, o que reage? Quando alguém te ignora, o que se encolhe? Quando você falha, o que se desespera? Isso não é sua essência. Isso é o nafs tremendo. O sufismo ensina que enquanto esse tremor comandar sua vida, você estará distante da verdade do seu próprio ser. Rumi escreveu que é preciso morrer para o que você pensa que é, para nascer no que você realmente é. Isso não é metáfora bonita, é um processo interno real. É perceber no meio de um conflito que não há ninguém a defender. É sentir a humilhação e não reagir para restaurar uma imagem. É perder e não se sentir diminuído. É ser esquecido e não se sentir apagado. Isso é Fana acontecendo na prática. Não é místico no sentido fantasioso, é brutalmente simples. É deixar de colocar o eu no centro de cada experiência. E aqui está o choque. Você tem medo de não ser ninguém. O ego sussurra que sem ele você será vazio, insignificante, invisível. Mas o sufismo afirma o oposto. Quando o falso eu cai, o que resta não é vazio morto, é presença viva, é consciência limpa, é paz que não depende de aplauso, é amor que não depende de retorno. Rumi não falava de autoestima inflada, ele falava de aniquilação do que é falso para que o real se revele. E o real não é uma ideia, é uma experiência direta de unidade chamada Tawhid, a percepção de que não há separação real entre você e a fonte. Preste atenção na sua próxima reação emocional. Quando algo te irritar, não corra para justificar. Observe. Sinta o impulso de defender, explicar, atacar. Esse impulso é o ego pedindo sobrevivência. Agora faça algo diferente. Não alimente. Não explique. Não lute. Apenas veja.
Esse simples ato é uma pequena morte, é um microfana. Cada vez que você não reforça essa identidade ferida, você enfraquece o centro ilusório. É assim que o processo começa, não com discursos, mas com observação crua e não identificação. Existe uma tensão dentro de você agora. Uma parte quer liberdade, outra quer continuar sendo quem sempre foi. A primeira é o chamado da alma. A segunda é o medo do ego. Rumi dizia que a ferida é por onde a luz entra. Mas a luz entra porque algo foi rompido. Fana é esse rompimento. É o colapso do orgulho, da necessidade de controle, da obsessão por reconhecimento. E enquanto você continuar protegendo essas estruturas, continuará pedindo despertar, mas evitando a única porta que leva até ele. Não é confortável ouvir isso, porque você percebe que não se trata de aprender algo novo, mas de perder algo antigo. E perder assusta. Só que o que você perde é o peso que te mantém preso. O ego promete segurança, mas entrega ansiedade. Promete identidade, mas entrega medo constante de perdê-la. A extinção do eu não te transforma em nada. Ela revela que você nunca foi essa máscara. E quando essa percepção começa a nascer, uma quietude diferente aparece. Uma firmeza sem esforço. Uma leveza que não depende de circunstâncias. Agora imagine viver sem precisar provar nada. Sem precisar vencer discussões internas. Sem precisar sustentar uma versão idealizada de si. Isso não é passividade. Isso é liberdade. O sufismo chama o que vem depois de fana de Baka. Permanência em Deus, permanecer na consciência da unidade. Mas você não pode permanecer no real enquanto insiste em existir como centro separado. Primeiro vem a queda. Primeiro vem o desaparecimento do falso. E essa queda começa no instante em que você para de se identificar com cada pensamento que diz eu, meu, para mim. A pergunta que corta é simples. Quem você é sem suas histórias, sem seus títulos, sem suas mágoas, sem suas conquistas? Se isso te deixa desconfortável, é porque você está tocando o limiar de fana. E é exatamente aí que poucos continuam. A maioria prefere melhorar o ego, torná-lo mais espiritual, mais refinado, mais sábio. Mas Rumi não apontou para um ego iluminado. Ele apontou para o desaparecimento do ego. E isso muda tudo. Porque não é sobre se tornar melhor. É sobre deixar de se confundir com aquilo que nunca foi você. E se o que você chama de eu for apenas um hábito repetido? Um conjunto de memórias e defesas? Se for assim, então pode cair. E se pode cair, não é essencial. O essencial não treme quando é ignorado. O essencial não se ofende. O essencial não precisa ser visto para existir. É isso que começa a emergir quando o falso se dissolve. Mas você só acessa isso se tiver coragem de atravessar o medo de desaparecer. E a pergunta que não quer calar agora é: você quer mesmo despertar? Ou só quer se sentir especial por buscar despertar? Porque fana não é experiência para alimentar a identidade espiritual. É o fim da identidade espiritual. É o ponto onde até o buscador desaparece. E quando o buscador cai, o que resta? Quem está aqui quando não há ninguém tentando ser alguém? Se você continuar olhando com essa honestidade radical, algo dentro de você já começa a se mover. E o que começa a se mover não é o ego se fortalecendo, é ele se desfazendo. E isso abre uma porta que quase ninguém tem coragem de atravessar. Você sente o medo agora. Não é medo do mundo, é medo de perder o controle da própria história. O ego vive de narrativa. Ele precisa contar quem você é, o que fizeram com você, o que você merece. E quando essa narrativa começa a falhar, ele entra em pânico. Fana é exatamente isso, o colapso da narrativa. Rumi não ofereceu um novo roteiro para o ego. Ele apontou para o silêncio onde nenhuma história é necessária. E você percebe que quando a história para por alguns segundos, existe uma paz estranha. Uma paz que não depende de passado nem de futuro. Mas o ego volta rápido e diz: volte para mim. Sem mim, você não é nada. E é aí que o confronto fica real. O Nafs não grita como um vilão externo. Ele sussurra como um amigo preocupado. Ele diz que você precisa se proteger, que precisa manter sua dignidade, que precisa ser reconhecido. Mas observe com brutalidade. Toda vez que você luta para manter essa imagem, você se afasta da simplicidade do ser. O sufismo ensina que o maior véu entre você e o real não é o pecado, é a autoimportância. Rumi apontou repetidamente para a necessidade de quebrar o orgulho, não como humilhação vazia, mas como libertação. Porque enquanto você se coloca no centro, você não consegue ver o centro verdadeiro.
Fana não é uma explosão mística cheia de luzes. Às vezes é silenciosa, às vezes é apenas a decisão de não reagir quando poderia reagir. É o momento em que você é mal interpretado e não corre para corrigir. É quando você erra e não constrói uma defesa. É quando alguém não te valida e você não desmorona. Parece pequeno, mas cada um desses momentos é uma rachadura no ego. E quanto mais essas rachaduras se acumulam, mais o falso centro enfraquece. Rumi não romantizou o ego. Ele o comparou a algo que precisa ser domado, purificado, atravessado. Você quer saber se está pronto para a Fana? Observe o quanto você ainda quer ter razão. Observe o quanto dói quando alguém te contradiz. Observe o quanto você precisa ser visto como certo, forte, especial. Isso é o termômetro, porque a extinção do eu não começa em meditação profunda. Começa na vida comum, no trânsito, na conversa difícil, no silêncio depois de uma crítica. O despertar absoluto não é escapar do mundo, é viver no mundo sem colocar o eu como rei de cada experiência. Existe um ponto em que você percebe que não pode mais sustentar essa identidade com a mesma força. Algo dentro de você começa a cansar, cansar de defender, cansar de explicar, cansar de provar. Esse cansaço é sagrado. É o início da rendição. E rendição, no sufismo, não é fraqueza. É alinhar-se com o que é maior do que o ego. Rumi falava do amado como a realidade última, Deus, o real. Fana é desaparecer no amado. Não como metáfora romântica, mas como experiência de deixar de existir como centro separado. Você sente que há algo maior do que esse personagem que você interpreta, mas ao mesmo tempo você tem medo de perder o personagem. Essa tensão é o campo do despertar. O ego quer continuar existindo como protagonista. Ele quer até mesmo usar a espiritualidade para se tornar mais sofisticado. Mas o caminho sufi não alimenta o protagonista. Ele o dissolve. E quando o protagonista cai, a vida continua. O corpo continua. As relações continuam, mas sem o peso constante da autoafirmação. Imagine atravessar uma situação humilhante e não sentir a necessidade de restaurar sua imagem. Imagine falhar e não transformar isso numa identidade. Imagine ser invisível e ainda assim completo. Isso é o começo da liberdade que Rumi aponta, porque o que sofre é a identidade construída. O que permanece é algo mais simples, mais silencioso, mais vasto. E esse algo não precisa de aplauso, não precisa de palco, não precisa de comparação. O ego vive de comparação. Melhor que, pior que, mais que, menos que. Ele mede tudo. Ele transforma cada experiência em julgamento. Fana é o fim dessa medida constante. É a queda da régua. É viver sem transformar cada momento numa avaliação de valor pessoal, e quando essa régua cai, você percebe o quanto estava aprisionado a ela. Rumi nos lembra que enquanto você se vê separado, você está longe da verdade da unidade. Tawhid não é conceito teológico distante. É a experiência de que não há dois centros, só há o real. E aqui está a parte que dói. Enquanto você ainda busca reconhecimento espiritual, você ainda está preso ao ego. Querer ser visto como desperto é o ego vestindo roupa branca. Querer ser admirado pela profundidade é o ego falando baixo, mas ainda falando. Fana não deixa espaço para isso, porque quando o eu se dissolve, não há quem reivindique iluminação. Não há quem diga eu cheguei. Existe apenas presença, simples, sem bandeira. Você pode sentir uma resistência agora. Uma parte sua diz, mas eu preciso de identidade. Essa parte tem medo de desaparecer. Só que desaparecer aqui não é deixar de existir fisicamente. É deixar de se confundir com o conjunto de histórias e defesas. O sufismo sempre enfatizou a purificação do nafs em estágios. Não é um salto teatral. É um processo de ver, admitir, soltar, ver o orgulho, admitir o apego, soltar a identificação, repetidamente, até que o falso centro perca força. Existe um silêncio dentro de você que não está ferido, um silêncio que observa tudo. Esse silêncio não precisa ser defendido. Ele já é completo. O problema é que você raramente descansa nele. Você prefere correr atrás de validação, prefere reagir, prefere sustentar a narrativa. Fana é voltar para esse silêncio e permitir que ele seja mais real do que a história. E quanto mais você descansa nesse lugar, menos o ego consegue te arrastar.
Rumi usava imagens de queimar, derreter, dissolver, não porque ele gostava de exagero, mas porque o processo é intenso. É intenso ver suas próprias ilusões caindo. É intenso perceber que muito do que você chamava de eu era medo e necessidade. Mas essa intensidade é libertadora, porque cada ilusão que cai leva junto um pedaço da sua ansiedade. Cada defesa que você abandona leva junto um pedaço da sua atenção. O despertar absoluto não é um evento que você conquista. É o que sobra quando o falso é retirado. E isso exige coragem contínua, coragem para olhar para dentro quando dói, coragem para não reagir automaticamente, coragem para permitir que a imagem desmorone. E essa coragem não é agressiva, é suave, é firme, é constante. É o tipo de firmeza que não precisa provar nada. Você começa a perceber que o sofrimento diminui na medida em que você para de se defender. Não porque o mundo muda, mas porque o centro falso enfraquece. As situações continuam desafiadoras, mas a carga pessoal diminui. O peso do "isso é sobre mim" começa a desaparecer. E quando isso desaparece, surge uma leveza estranha. Uma liberdade que não depende de circunstância, e mesmo agora, o ego tenta transformar isso numa meta. Ele quer alcançar Fana, quer transformar a extinção do eu num troféu. Mas perceba a ironia. O ego não pode conquistar a própria extinção. O que você pode fazer é parar de alimentá-lo, parar de reforçar, parar de se identificar. E nesse parar, algo acontece sozinho. A dissolução não é forçada, ela é permitida. A pergunta continua queimando. Quem você é sem a necessidade de ser alguém? Se você permanecer com essa pergunta sem correr para responder, algo começa a abrir, não como conceito, como experiência direta. Um espaço interno mais amplo, menos apertado, menos tenso, e nesse espaço a vida flui sem tanta resistência. Mas isso exige vigilância, não no sentido de tensão, mas de presença. Observar cada vez que o ego tenta retomar o trono. Cada vez que ele quer ser o centro de uma conversa, de uma dor, de um elogio, e em vez de lutar contra ele, apenas ver, apenas não se fundir. Essa é a prática viva, simples, direta, repetida. E quanto mais você pratica essa não identificação, mais o eu começa a parecer uma ideia frágil, uma construção mental que perde força quando não é alimentada. E quando essa construção perde força suficiente, o que resta é algo que não pode ser ferido do mesmo jeito, algo que não precisa se afirmar, algo que simplesmente é. E agora essa atenção cresce porque você sente que está à beira de algo irreversível. Se continuar olhando assim, se continuar soltando assim, algo em você realmente vai cair. E quando cair, você não poderá voltar a se confundir do mesmo jeito. A pergunta que fica vibrando dentro de você é: você está disposto a deixar cair de vez aquilo que sempre chamou de eu? Ou ainda vai negociar com ele mais uma vez? Quando o ego entra em pânico, ele não parece fraco, ele parece urgente. Ele acelera seus pensamentos, cria argumentos rápidos, faz você sentir que precisa agir agora, responder agora, se defender agora. Esse é o momento exato em que Fana começa a acontecer. Porque o pânico do ego é o sinal de que ele está perdendo território. Rumi nunca tratou esse momento como fracasso. Ele via o conflito interno como o campo onde o falso é exposto. Se você observar o pânico sem se identificar, você atravessa o fogo sem se queimar. Mas se você correr para salvar a identidade, você reforça a prisão. O ego odeia o silêncio depois da ofensa. Ele quer resposta imediata. Ele quer restaurar equilíbrio da imagem. Mas quando você fica em silêncio consciente, não como repressão, mas como escolha lúcida, algo morre. E essa morte não é destruição do seu valor, é destruição da sua necessidade de validação. O sufismo ensina que o nafs passa por estágios de refinamento, mas ele só se refina quando é visto. Enquanto você se funde com ele, ele governa. Quando você o observa, ele perde autoridade. Você percebe que o ego vive de urgência, Fana vive de presença. O ego quer resolver a tensão restaurando a imagem. Fana dissolve a imagem e dissolve a tensão junto. Rumi apontava para a rendição como caminho, não como submissão cega, mas como abandono da falsa centralidade. E isso dói porque você foi treinado a se colocar no centro de tudo. Cada emoção vira sobre você. Cada erro vira sobre você.
Cada elogio vira sobre você. Fana é sair do centro e perceber que a vida não precisa de um protagonista constante. Existe um momento raro em que você sente que poderia reagir, mas escolhe não reagir. Esse segundo é precioso. Nesse segundo, o ego perde força. Nesse segundo, você experimenta algo maior do que a identidade. Não é vazio assustador, é espaço, é amplidão. É como se a tensão que segurava seu peito diminuísse um pouco. Esse pequeno alívio é um vislumbre do que acontece quando o falso se dissolve mais profundamente. Rumi não prometeu conforto. Ele falou sobre quebrar, derreter, atravessar o fogo, mas esse fogo não é punição, é purificação. E purificação aqui significa remover o que não é essencial. O ego não é essencial, ele é construção. Ele é hábito, ele é repetição. O que é essencial não precisa ser defendido, não precisa ser afirmado, ele simplesmente é. E quanto mais você toca essa simplicidade, mais percebe o quanto estava sobrecarregado tentando ser alguém. O ego também usa a culpa como ferramenta. Quando você falha espiritualmente, ele diz que você é insuficiente. Quando você percebe que ainda reage, ele diz que você nunca vai despertar. Isso também é ego. Ele prefere se chamar de fracassado a desaparecer. Ele prefere manter identidade negativa do que não ter identidade nenhuma. Fana atravessa até isso. Você não se identifica nem com o orgulho, nem com a culpa. Você observa ambos como movimentos do mesmo centro ilusório. Existe uma parte em você que começa a ficar mais leve quando entende isso, porque você percebe que não precisa vencer o ego em batalha violenta. Você precisa parar de alimentá-lo. Parar de reforçar cada pensamento que diz eu sou isso, eu sou aquilo, eu mereço, eu não mereço. Rumi apontava para a simplicidade do ser que existe antes dessas afirmações, antes do rótulo, antes da história. O medo de desaparecer começa a diminuir quando você percebe que o que está desaparecendo é apenas a tensão, não é sua existência real. É a carga que você carregava para sustentar uma identidade. E quando essa carga cai, você se sente mais presente, não menos. Mais vivo, não apagado. O ego dizia que sem ele você seria vazio, mas o que você encontra é plenitude silenciosa. E ainda assim, o processo não é linear. Haverá momentos em que o ego voltará com força. Ele tentará recuperar espaço. Ele usará a espiritualidade como argumento. Dirá que você precisa proteger sua jornada, sua imagem de buscador, sua reputação. É aqui que a vigilância amorosa entra. Não luta, não repressão, apenas ver claramente. E quando você vê claramente, a ilusão perde força. O despertar absoluto não acontece porque você acumulou conhecimento. Ele acontece porque você deixou cair o que não é real. E esse deixar cair é repetido todos os dias. Na conversa difícil, na crítica inesperada, no elogio sedutor, no fracasso visível. Em cada situação você tem a escolha: reforçar o eu ou permitir que ele enfraqueça. Essa escolha constante é o caminho vivo. Você começa a perceber que muitas das suas emoções eram defesas disfarçadas. Raiva era defesa. Tristeza exagerada era defesa. Orgulho era defesa. Quando a defesa cai, a emoção se torna mais simples, mais limpa. Você sente, mas não constrói identidade em cima do sentir. E isso é liberdade emocional real. Não repressão. Não indiferença. Liberdade de não se definir pelo que passa. Rumi falava do amado como realidade maior. Quando o eu se dissolve, não sobra vazio sem sentido. Sobra conexão. Sobra presença que não é pessoal. Sobra a sensação de que você não está separado do fluxo da vida. E essa sensação não precisa ser anunciada. Ela é íntima, é silenciosa, é firme. Você pode testar isso agora. Lembre de uma situação recente que mexeu com seu orgulho. Sinta o impulso de se defender. Agora, imagine não defender. Imagine deixar a imagem cair. Sinta o medo. Fique com ele por alguns segundos. Perceba que você continua existindo mesmo sem restaurar a narrativa. Esse é o exercício prático de Fana no cotidiano. O ego quer garantias antes de soltar. Quer saber o que vem depois. Quer segurança de que não será aniquilado totalmente. Mas Fana não oferece contrato. Ela oferece confiança. Confiança de que o que é real não pode ser destruído. Só o falso treme. Só o falso implora para continuar. Existe uma dignidade diferente quando você não precisa provar nada. Uma força tranquila.
não é fraqueza, é maturidade espiritual real. O sufismo não busca pessoas impressionantes, busca pessoas transparentes, transparentes a ponto de não bloquear o real com autoimportância. E à medida que o eu perde centralidade, você percebe que muitos conflitos simplesmente deixam de ter peso. Você não precisa vencer, não precisa convencer, não precisa dominar. Essa mudança é sutil, mas profunda. E é exatamente isso que o despertar absoluto começa a produzir. Mas aqui está a pergunta que volta com mais intensidade. Você realmente quer isso? Quer mesmo deixar cair a identidade que construiu por anos? Quer mesmo parar de ser o centro das suas próprias histórias? Ou você ainda quer manter um pouco do trono? Porque enquanto houver apego ao trono, o processo será parcial, e Fana não é parcial. Ela é radical. Não no sentido de violência, mas no sentido de raiz. Ela toca a raiz da identidade separada. E quando a raiz é tocada, toda a estrutura começa a tremer. Agora você está novamente diante da escolha interna, continuar fortalecendo o personagem ou permitir que ele se dissolva cada vez mais. E quanto mais você contempla essa dissolução, mais percebe que o verdadeiro medo não é morrer. É deixar de ser aquilo que você sempre acreditou que era. E a pergunta que continua queimando é: você está pronto para atravessar o ponto sem retorno da extinção do eu? Ou ainda vai segurar a última máscara que resta? Você sente que está diante de um ponto sem volta. Não é dramático, é real. Porque quando você começa a ver o ego como construção, você não consegue mais fingir que ele é sua essência. E isso cria um vazio estranho. O ego diz que esse vazio é perigoso, mas o sufismo ensina que esse vazio é espaço para o real. Rumi não pediu que você destruísse sua personalidade à força. Ele pediu que você parasse de se confundir com ela. A personalidade pode continuar funcionando. O que precisa cair é a crença de que ela é o centro absoluto da existência. Existe um instante muito específico em que você percebe que está reagindo apenas para manter uma imagem. Esse instante é ouro, porque ali você pode escolher não sustentar a máscara, escolher não alimentar o impulso. E essa escolha parece pequena, mas é uma morte real. O ego perde um pedaço de território e cada pedaço que ele perde é um passo em direção ao despertar absoluto. Não porque você se torna alguém maior, mas porque deixa de sustentar o falso. O ego quer controle. Ele quer saber como será visto, como será lembrado, como será interpretado. Ele vive projetando. Fana corta essa projeção. Ela traz você de volta para o agora, onde não há personagem sendo exibido, só há presença. E presença não precisa de aprovação. Quando você sente essa presença mesmo por segundos, algo dentro de você relaxa. É como tirar uma armadura que estava apertando o corpo há anos. Rumi falava da necessidade de se tornar nada diante do amado. Não nada no sentido de inutilidade, mas nada no sentido de ausência de ego. Porque enquanto você insiste em ser algo separado, você não experimenta a unidade. Tawhid, a percepção da unidade divina, não cabe num coração cheio de autoimportância. E é por isso que Fana não é opcional no caminho profundo. É essencial. É a porta estreita pela qual o ego não passa. Você percebe que o sofrimento mais constante da sua vida vem da tentativa de manter uma versão de si, a versão forte, a versão certa, a versão iluminada, a versão vítima. Não importa qual seja, ainda é versão, ainda é narrativa. E cada narrativa exige energia para ser sustentada. Fana retira essa obrigação. Você não precisa sustentar nada. Você não precisa ser coerente com uma identidade fixa. Você apenas é. Existe um alívio profundo quando você para de lutar para ser consistente com a imagem que criou. Quando você admite internamente que não precisa defender cada detalhe do que pensa, sente ou fez. Esse alívio é sinal de que o eu está enfraquecendo. E o que surge no lugar não é caos. É simplicidade. É leveza. Mas o ego é astuto. Ele tenta se apropriar até do processo de dissolução. Ele diz: eu estou avançando. Eu estou me tornando mais humilde. Perceba a armadilha. Ainda há um eu querendo se afirmar. Fana vai além disso. Ela é tão radical que não deixa espaço nem para orgulho espiritual, nem para falsa humildade. Ela dissolve ambos. Você começa a perceber que muitas das suas decisões eram guiadas pelo medo de não ser valorizado, medo de não ser suficiente, medo de ser esquecido. E quando você observa esses medos sem agir a partir deles, eles perdem força.
Eles ainda surgem, mas não comandam. Isso é sinal claro de que o centro falso está sendo enfraquecido. O despertar absoluto não é sobre se sentir especial. É sobre deixar de precisar ser especial. É sobre viver sem a constante comparação interna, sem o peso de medir seu valor a cada experiência. E essa mudança é libertadora porque você deixa de viver como réu e juiz de si mesmo o tempo inteiro. Rumi ensinava que a proximidade com o real exige transparência interior. Transparência significa não esconder suas motivações de si mesmo. Ver claramente quando está agindo por ego. Ver claramente quando está reagindo por orgulho. E essa clareza, mesmo que desconfortável, é purificadora. Você pode sentir que algo dentro de você já começou a se soltar. Uma antiga rigidez já não é tão forte. Talvez você ainda reaja, mas reage menos. Talvez ainda queira provar, mas percebe o impulso antes de agir. Essa percepção já é um passo enorme. Porque antes você era um impulso, agora você o observa. E quanto mais você observa, mais percebe que o ego é repetição automática. Ele responde do mesmo jeito às mesmas situações. Ele tem padrões previsíveis. E quando você vê o padrão, ele perde mistério. Ele deixa de parecer eu e começa a aparecer condicionamento. Fana é exatamente esse processo de deixar de chamar condicionamento de identidade. É deixar de dizer eu sou assim e começar a perceber isso é apenas um hábito. E quando você vê como hábito, você não precisa defender. Você pode simplesmente deixar ir. O medo mais profundo do ego é ser irrelevante. Ele quer importância, quer significado pessoal. Mas quando você experimenta a unidade, percebe que o significado não está em se destacar, mas em pertencer ao todo. E isso muda completamente a forma como você vive. Você começa a agir com mais simplicidade. Não porque quer parecer simples, mas porque não há necessidade de complicar. Não há necessidade de impressionar. Não há necessidade de controlar cada percepção alheia. Essa simplicidade é sinal de maturidade espiritual real. Mas a pergunta continua insistente. Você está realmente disposto a continuar soltando? Porque cada camada que cai revela outra mais profunda. O ego não desaparece em um único momento. Ele é dissolvido camada por camada. E cada camada exige honestidade brutal. Existe uma liberdade que só nasce quando você para de se colocar no centro de cada experiência. Quando alguém te critica e você não transforma isso em ataque pessoal. Quando alguém te elogia e você não transforma isso em identidade. Esse equilíbrio não é indiferença, é liberdade. Rumi não falava de fuga do mundo. Ele falava de viver no mundo sem estar aprisionado pelo eu. E isso é o verdadeiro despertar absoluto. Não é sair da vida, é sair da prisão interna que você construiu dentro dela. Agora você sente que a decisão é contínua. Não é um evento único, é um compromisso diário de não alimentar o falso centro, de não reforçar a máscara, de não se identificar com cada pensamento que diz eu. E quanto mais você contempla essa extinção do eu, mais percebe que o verdadeiro obstáculo não é o mundo, é o apego ao personagem que você chama de si mesmo. E a pergunta que ecoa dentro de você agora é simples e definitiva. Você vai continuar protegendo essa identidade? Ou finalmente permitir que ela se dissolva de uma vez por todas? Se esse confronto mexeu com você de verdade, então não pare aqui. Eu deixei algo essencial no comentário fixado. Não é conteúdo comum, é o próximo passo direto para quem sente que o ego já começou a rachar. Vá agora no comentário fixado e leia com atenção. Se você realmente quer atravessar a extinção do eu, é lá que começa. Se você chegou até aqui, algo dentro de você já começou a rachar, porque ninguém atravessa o tema de Fana por curiosidade superficial. Ou você sentiu confronto, ou sentiu alívio. E se sentiu alívio, é porque uma parte do seu eu já cansou de se sustentar. O despertar espiritual absoluto não é se tornar alguém maior. É deixar de sustentar aquilo que nunca foi você. É parar de defender uma identidade frágil e permitir que o falso centro caia. Rumi não ensinou autopromoção espiritual, ele ensinou dissolução. Ele ensinou morrer antes de morrer. Agora a decisão não é intelectual, é interna. Você vai continuar protegendo sua imagem? Ou vai começar hoje a observar cada reação do ego e permitir que ele enfraqueça? Se este vídeo te confrontou de verdade, curta agora, não por apoio ao canal, mas como um compromisso silencioso com sua própria dissolução.
Comente apenas uma palavra, Fana, se você sente que está pronto para atravessar esse processo. E se você quer continuar aprofundando no sufismo autêntico de Rumi, inscreva-se, porque aqui não fortalecemos o ego espiritual, aqui nós o dissolvemos.